baixo valor nutricional das pastagens nesse período seco do ano é um fator muito restritivo para o desempenho dos animais. Afeta também as vacas de cria, que não recuperam ou não mantêm o seu score de condição corporal adequado para manter o ciclo reprodutivo rodando. E as demais categorias todas sentem bastante também, né? Queda de ganho de peso, enfim. E aí é hora de colocar em prática as estratégias para manter esses índices ou melhorá-los, né? Fazer o animal performar ainda melhor nesse período seco. E aí temos a terminação intensiva como ferramenta, a recria intensiva, né? A produção de volumoso, fornecimento, né? De forragem, uma série de estratégias que podem ser utilizadas pelo pecuarista para minimizar essa questão da seca. Quem vai trazer as informações para a gente sobre como fazer isso e como, né, desenhar esse planejamento nesse momento crítico e desafiador é o pós-doutor em zootecnia Rodrigo Gomes e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que conversa conosco direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesse momento. Rodrigo, um prazer recebê-lo no programa mais uma vez para a gente prosear. Afinal de contas, é um tema muito demandado aqui. Como é que a gente faz para minimizar, para driblar esse desafio da seca, né? Tudo bem? Com certeza. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os amigos do canal Rural. Grande prazer estar aqui essa manhã com vocês e conte sempre conosco. Ó, eu começo com a pergunta que abre todos os giros pelo Brasil aqui na nossa programação, quando a gente fala, né, com a equipe de originação no frigorífico, é como é que tá por aí? Secou bastante? Porque eu me lembro, Rodrigo, que as chuvas perduraram um pouquinho no Mato Grosso do Sul, né? Secou aí? Foi. Choveu bem no outono, né? Maio ainda a gente teve uma chuvinha boa e junho a coisa cessou, né? E a gente está aí alguns dias já sem chuva, né? Aham. É um período bem seco aqui no Mato Grosso do Sul. As pastagens já também já secaram, né? A gente já sente aí a boiada já sentindo um pouquinho com essa pastagem mais seca. Inegavelmente que o que o pecuarista, a gente sempre diz aqui que o pecuarista tem que fazer é se planejar, né? Porque planejando ainda sai do prumo, né, o trem, né? Fazendo todo o planejamento certinho. E quem não se planeja fica mais difícil ainda. O que você tem visto por aí? O pecuarista tem se planejado ou ele está apagando incêndio na fazenda? A gente está num período, né, Marco, assim, de baixa da arroba, né, assim, um período meio, bastante crítico, né, no ponto de vista aí de custo de insumos, ainda que também já baixaram, mas ainda está bem limítrofe, assim, né, para a gente trabalhar, né, toda a parte de terminação, enfim. A gente sentiu aqui que o pecuarista deu uma segurada por conta, né, esperando preços melhores, né, até por conta também dessas melhor qualidade da pastagem devido às chuvas no outono, mas a gente já vê que já está na hora, já está começando a vender a boiada, porque realmente está sentindo isso dentro da fazenda, né? E tem uma parte do pessoal que realmente se planeja, né, trabalhando bastante com terminação intensiva a pasto, ou mesmo em confinamento, né, ou fazendo uma suplementação estratégica só para passar essa seca e depois fazer a terminação nas águas, né? Claro, infelizmente ainda não são todos os produtores que conseguem se planejar, né? Quem não se planejou, Rodrigo, o que pode fazer agora? Pode, por exemplo, adquirir volumoso, terceirizado no mercado, enfim. Quem não se planejou e está com essa dificuldade, o que ele precisa fazer para estar, pelo menos, minimizando o impacto disso na fazenda? O volumoso sempre é uma opção, né, Marco? Assim, aquisição de feno, aquisição de silagem. O problema é que o produtor, por não se planejar, ele vai acabar, né, tendo um custo mais elevado, né, na aquisição Aham. desses volumosos, né? Assim, a gente pega o valor de feno é um pouquinho, pelo preço por quilo de matéria seca é um pouquinho mais atrativo, a silagem a gente vê já um custo mais elevado, né? O melhor realmente mesmo é tentar utilizar os recursos forrageiros que ele tem na propriedade, as pastagens que estão em melhor qualidade, que têm mais massa, e utilizar uma suplementação estratégica, ou para terminar já agora, pensando nesse período seco, ou mesmo pelo menos para atravessá-lo, né? Aí com ganho de peso, obviamente, para ter um desempenho depois superior lá nas águas e fazer a terminação nas águas, né? Então, e para isso a gente tem diferentes técnicas, né? Desde uma suplementação proteica de baixo consumo até a terminação intensiva a pasto, né? Sim, sim, sim. A gente tem visto crescer muito, né? Tanto a terminação intensiva a pasto e a RIP também, né? A recria intensiva a pasto. Utilizar essa estratégia, nós conseguimos imprimir velocidade ao invés de perder? Pode ser uma oportunidade de inverter o jogo, Rodrigo?
Com certeza, Marco, porque você pega uma boiada aí já beirando seus 14, 15 arrobas, né? Já é uma boiada exigente, boiada pesada, né, que consome bastante. Então, se você for, né, prestar atenção, é uma boiada que, se você trabalhar num proteico, um proteico de baixo consumo, ela vai ganhar lá seus 200 gramas, 300 gramas por dia. E então, o ganho de peso é insuficiente para levar o abate aí, né, agora nesse período seco, né? Já a terminação intensiva a pasto, né, que você utiliza uma quantidade aí do concentrado já maior, né, em torno de 8, 9 quilos, dependendo aí da situação, você consegue ganhos de 1 quilo, 1,2 quilo, né, os melhores resultados até 1,5 quilo. E então, em 90 dias e 100 dias, você ganha aí mais de 100 quilos, né, e você consegue levar essa boiada aí já para abate agora no período seco, né? Então, assim, é uma estratégia bastante interessante, né? O pessoal a gente tem observado esse crescimento, né, no uso da chip, também da recria intensiva a pasto, né, para aqueles que podem, aqueles que têm mais acesso a grão, grão mais barato, né, a resíduos aí da agroindústria também, que dependendo do lugar também a gente tem bastante que barateia, né, o custo da suplementação, e tudo isso favorece, né, realmente o uso dessas técnicas, né? O Rodrigo, para quem só vai tentar manter, apagando incêndio literalmente, né? Manter esse gado rodando esse período seco, tentando transitar sem que ele volte, né? Para evitar aquela famosa sanfona. O que ele dá no coxo? O que ele suplementa ali? O suplemento de entrada, assim, Marco, que a gente normalmente recomenda, né, pelo seu custo, né, seu custo relativamente baixo, né, o custo do animal dia, né, é o proteico de baixo consumo, né, Uhum. aquele suplemento proteico, o animal vai consumir ali em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Então, por exemplo, um garrote de 300 quilos vai consumir em torno de 350 gramas, 400 gramas por dia, né? Então, o custo diário dele vai ser mais baixo. E esse tipo de suplemento já é um suplemento que ele é suficiente para repor a proteína que está deficiente no pasto e vai permitir e vai fazer com que esse animal consiga consumir e aproveitar melhor o pasto seco, né, o pasto de baixa qualidade, né, que tanta gente conhece aí do período seco. Então, você pegar hoje, por exemplo, né, um saco de proteico de baixo consumo, em torno de 80, R$ 90 o saco, né? O custo diário vai estar em torno de 30 centavos por animal dia. Então, seria assim a técnica de entrada, realmente, né, principalmente para quem faz recria e engorda, para não ter uma queda de peso ou mesmo até ganho, dependendo da qualidade da pastagem, né, mesmo estando seca, se tem massa, ainda você consegue ganho de 350 gramas, que já é um ganho bom, né, para uma recria, por exemplo, né, uma recria Aham. do bezerro que desmamou agora, né, ou mesmo já de um garrote, né, que deve ser abatido aí no final das águas, né, já é um ganho suficiente. Ó, um abração para o José Camilo, que está nos acompanhando de Salvador, Bahia. O Serginho, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. José Flávio, nos acompanhando de Sorriso, no Mato Grosso. E tem até uma pergunta, viu, para ti aqui, ó. Preocupação do Edson, de Santa Catarina, é o seguinte: se ele consegue, ele tem uma novilhada prenha, tão no alto grão agora, e na seca, e ele pergunta como é que faz se ela precisar voltar para o pasto, se isso é um problemão. Porque aí você acostuma o animal a uma dieta, né, rapaz? Isso, Edson. Assim, tem duas coisas que a gente tem que falar para o Edson, Marco. Primeiro, essa novilhada prenha, normalmente, o que que a gente tem recomendado? Principalmente no terço final da gestação, né, o bezerro dentro né, como feto ainda, né, ele tem um crescimento muito rápido, né, dentro dessa novilha. Então, a gente recomenda ir para uma dieta mais leve, tá? Para que essa novilha, para que esse bezerro não cresça demais, para ele não nascer muito grande, e para essa novilha também não engordar demais, não acumular muito gordura, tá, Marco? Porque normalmente esses dois fatores têm levado a problema de parto distóxico, que é aquele, né, aquele problema que a gente conhece sempre de enroscar bezerro, Exato. né? E tem essa dificuldade de fazer assistência ao parto, às vezes a gente tem morte de animal, tá? Então, essa é uma questão que o Edson precisa se atentar aí, de pelo menos com 3 meses antes da previsão de parto, realmente reduzir essa dieta com uma dieta mais de manutenção, sabe? Se ele tiver de fazer a transição para pasto, coloca o animal a pasto,
E aí vai fazendo uma suplementação mais leve, né? Talvez um proteico energético no início, e aí vai reduzindo essa quantidade ofertada ao longo do tempo, né? Até chegar num proteico de baixo consumo, proteico de 300, 400 gramas no máximo, tá? Porque realmente é importante ele fazer essa transição, né? Então, essa é a recomendação, tá? Realmente, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, a gente vem num nível nutricional um pouquinho mais elevado, e principalmente no Vilha, que já tem, né, a gente já sabe que tem, às vezes, dificuldades aí para parir, né? É a categoria que a gente tem mais, né, problema de parto distóxico. Então, realmente, o Edson precisa ter uma atenção nessa situação dele. Ó, um abraço também aqui para o Marcos Vinícius, o Paulo Guedelha lá do Maranhão acompanhando a gente, o Glaucimar José Souza também nos acompanhando, Ariel Teixeira lá de Prata, Minas Gerais, o Ney Silva, né, que pergunta justamente isso, se ele tem que trabalhar de forma separada o que é macho e o que é fêmea. Com certeza, né? Nesse sentido, principalmente as fêmeas que estão em reprodução, né, que desmamou, que está entrando nesse terço final, tem que ter essa atenção que você falou, né, Rodrigo? Isso. E assim, pensando agora nessa desmama desse ano, né? Quem desmamou agora em junho, maio, né? Depende, realmente você tem que separar macho e fêmea, cada um vai ter um objetivo, né? Se ele é esse completo, essas fêmeas, elas vão para a reposição, né? Uma boa parte vai para a reposição do seu rebanho de matrizes. E aí, até uma lógica que a gente tem colocado, tem incentivado, Marco, aos produtores para reduzir a idade à reprodução, né? A gente sabe que no Brasil ainda tem muita vaca parindo aí com 4 anos, até 5 anos, né? Então, é muito importante fazer um bom trabalho com essas feminhas aí que desmamaram agora, né? Agora no outono, agora no começo do inverno, para a gente conseguir colocá-las já na próxima estação de monta, né? No máximo na estação de monta do ano que vem, né? Para a gente reduzir Aham. a idade do primeiro parto, né? Então, o modelo, por exemplo, que a gente tem concebido aí, tem colocado para os produtores, que é o modelo precoce, né? O modelo de precocinhas, né? A gente consegue aí, com algumas técnicas, com alguns cuidados, a gente consegue fazer essa fêmea, a fêmea Nelore, por exemplo, no caso, emprenhar com 14 a 16 meses, já tendo o primeiro parto aos 24, né? Uhum. Então, essa separação de macho e fêmea é importante porque cada um vai ter seu objetivo, né? E o macho também vai depender muito do que o produtor está pensando aí em idade de abate, né? Se é um modelo mais precoce, realmente ele já tem que fazer um bom trabalho agora no primeiro período seco, para engrenar aí no período das águas e chegar um animal mais pesado lá no inverno do ano que vem, né? Já pronto para fazer uma terminação. Show de bola. Um abração para o professor Gilberto Pedroso da Rocha, né, da Unesp de Jaboticatu, nos acompanhando sempre aqui na programação do Giro. Ele pergunta o seguinte, Rodrigo, se a cana-de-açúcar se encaixa de alguma forma dentro desse trabalho de estratégia para seca. Com certeza, com certeza, Marco. A cana, assim, sempre é um volumoso coringa aí para a gente utilizar no período seco, né? Então, pensando aí já numa suplementação de volumoso, tá? Essa suplementação pode ser feita para praticamente todas as categorias, tá bom? Uhum. Desde agora, o rebanho que desmamou agora, para uma vacada aí que já vai começar a parir agora em agosto, setembro, tá? A suplementação volumosa ela é muito tranquila. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, a cana-de-açúcar, né? Vai ter que, teoricamente, colher todos os dias, mas ela funciona bem. O único cuidado, né, que o produtor tem que ter realmente é fazer uma correção do teor de proteína da cana. Aí vem aquela estratégia, né, conhecida nossa, que é a cana com ureia, né? Normalmente, Uhum. então a gente faz uma correção lá com 1% de ureia, mais ou menos, né? Faz lá, dilui em água, joga em cima da cana, tem que fazer uma adaptação dos animais, né? Uhum. Aí em torno de 2 semanas para os animais receberem essa ureia, mas fazendo essa correção da cana em relação ao seu teor de proteína, ela pode ser usada tranquilamente, né? Até uma outra sugestão é utilizar resíduos aí, pessoal que tá perto aí, por exemplo, de armazém de grãos, de soja, né? Essa época a gente tem muito resíduo de soja, tem muito resíduo de milho, barato, né?
Então, você pode complementar aí junto com a cana para corrigir um pouquinho, né, o valor nutricional da cana e você ter um desempenho melhor, tá? Então, serve para praticamente todas as categorias do rebanho, tá? É uma boa opção, assim como o Napier também, né, o Uhum. Capiaçu, que foi bastante difundido aí ao longo do tempo, aí, dos últimos anos. São opções que o produtor tem na manga aí para realmente baratear a suplementação e passar bem a seca. Tem que olhar a região, né? Tem que estar de olho nessa questão da logística para ver o ingrediente que está mais próximo, que está mais barato e que pode ser acrescentado à dieta. Um abraço ao Herausto, lá de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Castanheira também participando com a gente, o Isaías. E até pergunta o seguinte: você tem teor ideal de fósforo no proteico energético para usar? Se isso é um ponto de atenção ou não? Olha, os proteicos energéticos normalmente têm um Já tem o bom teor. balanço de É. fósforo, não é grande problema não, tá? Normalmente gira dependendo do consumo, né, de 10 a 40 gramas por quilo. O que o produtor tem que fazer é a conta do consumo do proteico energético, tá? Então, por exemplo, você pega um proteico energético que tem 10 gramas por quilo, né, e o consumo vai ser de 400 gramas, a gente está falando um consumo de 4 gramas de fósforo, tá? Para o animal de recria, por exemplo, já é um consumo suficiente. Então, é Aham. essa conta que ele tem que fazer. Ele tem que perguntar para quem está vendendo o suplemento qual é o consumo esperado, né, daquele suplemento, aí multiplica pela quantidade de fósforo, tá? Como varia bastante esses produtos no mercado, viu, Marco? Então, assim, não existe uma quantidade ideal. O ideal é realmente ele fazer a conta de quanto o animal vai estar consumindo por dia. Beleza, tá aí. Ó. Um abraço também para o José Martins, de Aripuanã, no Mato Grosso, acompanhando a gente. O Fábio Pereira, de Belo Horizonte. Márcio, o Marcos, também lá de Cáceres, no Mato Grosso. A Nilce Marcondes, de Cuiabá, no Mato Grosso, acompanhando a gente. O Walter, lá de Rondonópolis. E aí eu te pergunto também uma outra estratégia, né? Que a gente viu. Ontem o Vitor Darido teve aqui, um pecuarista aqui do estado de São Paulo, e falou de algumas estratégias que ele utiliza na fazenda dele. Uma delas é a terceirização desse trabalho, o uso estratégico do Boitel para aliviar a pressão sobre pastejo e, ao mesmo tempo, conseguir imprimir ganhos. Como é que você vê esse crescimento do uso estratégico do confinamento nessa dinâmica da seca, Rodrigo? Marco, assim, é fantástico o que está acontecendo, né? Seria muito bom, né, se a gente continuasse ampliando esse tipo de alternativa dentro do Brasil, né? Assim, mesmo principalmente o Boitel mesmo, até para a gente atender aqueles produtores que às vezes não têm a condição de se estruturar e investir num confinamento próprio, né? Às vezes aquele produtor lá bate lá 100, 200 cabeças por ano, né? E ele, assim, às vezes fazer um confinamento próprio não é tão viável para ele, mas se ele tiver o Boitel perto, né, para ele fazer essa terminação, é uma estratégia fantástica, tá? Então, assim, primeiro, realmente, como você colocou, para você tirar da sua propriedade aquela categoria que ela é mais exigente, aquela categoria mais pesada, né? E você tira dela, tira da propriedade, livrando pastagem aí para o seu rebanho de cria ou de recria. É uma questão interessante que a gente sempre fala, aquele produtor que faz ciclo completo, né? O fato dele conseguir terminar seu próprio boi, ele premia todo o trabalho que ele fez, né? Na recria e engorda. Exatamente. Tem produtor que faz um excelente trabalho de cria, né? Faz um bezerro pesado, um bezerro de uma genética excelente, e ele entrega ali na desmama, né? Para o recriador, né? Para o invernista, e às vezes ele vou dizer, ele não recupera aquele valor, né, que ele colocou, né, nesse bezerro, né? Então, assim, realmente é uma técnica que a gente vê, o confinamento, a terminação intensiva a pasto, né, elas têm crescido, ela precisa realmente de um investimento, ela estrategicamente é excelente para, né, para a pecuária como um todo, né? A gente fala muito da questão também de gás de efeito estufa, né? O Brasil tem sido Sim. cobrado por isso. Esse é um dos grandes. Eu falo que o confinamento e a terminação intensiva a pasto são duas técnicas que a gente considera como práticas de baixo carbono, porque você praticamente elimina lá 6 meses, 9 meses, né, de idade do boi, né, reduz essa idade, né, período que ele poderia estar lá emitindo metano, enfim. Questões aí que a gente também tem que estar atento, né? Não, a gente não é pago por isso ainda, os produtores não são pagos, mas a gente vê essas questões sendo faladas no dia a dia, tá?
Então, realmente, assim, eu torço muito para que a gente tenha mais e mais boitéis, né, em todas as regiões do Brasil, para proporcionar aí uma técnica fantástica para todos os produtores. Show de bola, pessoal. Eu conversei aqui com o pós-doutor em zootecnia, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Rodrigo Gomes, gentilmente atendendo a gente nessa manhã de terça-feira, começando o mês juntos aqui de agosto, ao vivo, né, para todo o Brasil com o Giro do Boi. Rodrigo, obrigado. Queria pedir para você deixar suas considerações finais sobre esse tema e já te adiantando aí que você não demora a voltar não, que tem um monte de pergunta aqui, viu? Coisa boa, Marco. Obrigado. A gente vai estar sempre à disposição aqui em Campo Grande, tá? Deixar aí o convite a todos os produtores também, aqueles que tiverem dúvidas também, pode ligar aqui para a gente, aqui na Embrapa, mandar e-mail, né? A gente tem nosso serviço de atendimento ao cidadão. Essa parte de suplementação no período seco realmente é uma questão que a gente vê ainda que os produtores precisam conhecer mais, conhecer melhor, tirar um pouco do preconceito, né? A gente ainda Uhum. fala sobre o uso de ureia, né? Tem muita gente medo de usar a ureia na seca, enquanto, né, que é uma ferramenta fantástica. Então, assim, realmente busquem mais informação sobre as técnicas, né, as alternativas que a gente tem de suplementação, que os resultados eles são certos, tá bom? Então é isso, Marco. Valeu, Muito Rodrigão. obrigado aí, um abraço a vocês. Um abraço a todos aí, ao Totti, a todo o time de pesquisadores aí. Contem sempre conosco aqui também, tá bom? Joia, obrigado. Um abraço, fica com Deus.